graça e a paz do Senhor, amados. Hoje seria o dia da ceia, estamos celebrando a ceia na casa do Senhor, mas estamos em casa. E a nossa casa é o melhor lugar para a gente estar. E daqui uns dias estaremos juntos lá no templo para celebrarmos o nosso Deus pelas grandes vitórias. E vamos meditar nessa tarde na palavra de Deus. E pedimos para que o Senhor venha iluminar nosso entendimento espiritual, venha iluminar nossa mente, o nosso coração, e que a palavra possa falar e nos levar para um novo nível de crescimento. E vamos meditar aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, 4 e 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são armas carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Então, amados, nós estamos em uma guerra, estamos em uma batalha, e as nossas armas são armas poderosas em Deus. Paulo está aqui nos falando, embora andando na carne, nós não militamos, nós não guerreamos com as nossas armas humanas, e sim com as armas que Deus colocou em nossas mãos, porque a nossa luta contra as hostes espirituais da maldade. Paulo nos fala isso no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele fala que a nossa batalha são contra as hostes espirituais da maldade. E nós então precisamos estar muito atentos nessa batalha e pedir sempre para Deus abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa estar enxergando, e precisamos estar em contato em todo o tempo com o Espírito Santo de Deus. Precisamos colocar toda a nossa fé e confiança no nosso Deus, para que Ele possa ir revelando, para que Ele possa mostrar claramente, de onde está vindo, os horrores, as batalhas que têm vindo contra a nação, contra a igreja, contra a família e também contra as nossas vidas. E precisamos, portanto, usar as armas que são armas espirituais. Entendemos que as armas humanas, as armas carnais são inadequadas para essa batalha que nós estamos travando. E as armas que Deus nos concede, Paulo está aqui nos falando que ela é poderosa, elas são poderosas para destruirmos as fortalezas do inimigo. E precisamos lembrar um pouco do passado, quando Jericó foi invadida pelo exército de Israel. Deus então usou Josué para derrubar as fortalezas, as muralhas de Jericó. Eram muralhas e fortalezas impossíveis de cair. Mas quando Deus age, as coisas acontecem, os milagres acontecem. E Deus está agindo na nossa nação, Deus está agindo através da sua igreja. Deus está colocando as fortalezas do inimigo por terra nesses dias, porque você está orando, nós estamos orando, a igreja no Brasil está orando, e temos até mesmo cobertura de outras nações que estão orando pelo Brasil. Então precisamos estar firmados mesmo nesses dias na palavra de Deus. E precisamos usar essas armas espirituais que Deus colocou em nossas mãos. São armas poderosas. Paulo está aqui nos falando que as nossas armas, elas são armas poderosíssimas. São armas invencíveis. Então toma posse dessas armas que Deus já colocou em suas mãos e use, Não fique somente com essas armas no seu coração e no seu espírito, mas use essas armas. Usa nesses dias. E se você E com certeza você sairá vitorioso em todas as batalhas que você está travando nesses dias.
nós estamos travando grandes batalhas. E precisamos então usar essas armas. E a arma que Deus colocou nas nossas mãos, as armas que Ele colocou é a oração, oração intensa, oração fervorosa e a palavra dele. Precisamos cada dia estar acreditando mais na palavra de Deus e também jejuando, né, falando com Deus, buscando a presença de Deus em todos os momentos, porque se fizermos isso, a presença e o reino de Deus se manifestará poderosamente nas nossas vidas, na igreja e também no Brasil e em todas as nações da terra. Nós precisamos de lembrar de outras nações também que estão passando situações difíceis nesses dias e precisamos então estar intercedendo por elas também. Então o reino de Deus vai ser manifestado se você orar, se você intensificar a busca da presença de Deus. Com certeza Deus estará descendo e o reino de Deus estará sendo manifestado para destruir as obras de Satanás, para destruir as fortalezas do pecado. Hoje o pecado tem dominado a nossa sociedade. É por isso que Jesus falou no livro de João que o mundo jaz no maligno. E a gente está vendo essa evidência hoje de uma maneira tão clara, né? E também no livro de João, no capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus nos fala que o inimigo, Satanás, ele veio com a missão. Ele veio determinado. E a missão dele é matar, roubar e destruir a igreja do Deus vivo, e destruir as nações. E então ele tem tentado roubar a fé e a confiança que o povo tem em Deus e nos seus governantes. Precisamos estar realmente atentos para isso. Ele veio para destruir a economia de uma nação, para destruir famílias, casamentos, para destruir a nossa juventude. E também ele veio para matar, né? A missão dele não é só matar a vida espiritual dos filhos de Deus, mas nesses dias nós estamos vendo através desse vírus, coronavírus, que ele também quer a morte física das pessoas. E nós precisamos então cobrir, colocar um escudo de proteção através das nossas orações em volta do Brasil, em volta das nossas vidas, da nossa família, e pedir a proteção de Deus. E precisamos estar totalmente debaixo da dependência de Deus nesses dias. A nossa mente tem que estar realmente em Deus. E para isso nós precisamos alimentar a nossa fé e o nosso espírito diariamente com a palavra de Deus. Todos os dias. Você precisa estar alimentando, né, a sua fé. Você precisa estar fundamentando a sua fé e solidificando a sua fé cada dia mais na palavra de Deus e mantendo a sua busca da presença de Deus, buscando o poder e o revestimento do Espírito Santo de Deus para a sua vida e também pedindo para que Deus traga sobre a igreja, sobre a nação brasileira, a sua glória e também o seu poder. Ele venha para revestir as nossas vidas com esse poder. E precisamos levar cativo todo o nosso entendimento à palavra de Deus. É o que está aqui escrito. Precisamos levar cativo os pensamentos, o nosso entendimento carnal. Às vezes nós estamos entendendo de uma forma contrária à palavra de Deus o que está acontecendo na sociedade brasileira hoje. E talvez porque estamos tirando os olhos do nosso Deus e também da palavra dele e estamos olhando só no natural, estamos olhando e tendo muita informação, e muita informação vem para poder trazer medo. E hoje o que está prevalecendo na sociedade, de um modo geral, não é esse vírus, é o medo que foi implantado, o terror que foi implantado na vida das pessoas. E nós precisamos ver o mundo espiritual
porque esse vírus ele é invisível e o mundo espiritual também é invisível. Então nós estamos lutando contra duas forças invisíveis, mas nós temos uma força maior, a força do nosso Deus. Nós precisamos então pedir para que Deus traga o seu poder para eliminar esse poder invisível da maldade, que são os principados, as potestades, os dominadores do inferno, que têm usado esse vírus e que têm também usado pessoas que não temem a Deus e que não têm conhecimento do reino espiritual. E essas pessoas então estão trazendo o terror e causando mais sofrimento nesse tempo em que nós precisamos de manter a nossa tranquilidade e também a nossa confiança no nosso Deus. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de coragem, de valentia, de autoridade. E nós precisamos usar essa unção que Deus já deu a cada um de nós, que é a sua força poderosa. Ele já deu para a igreja. Mas precisamos então cuidar dos nossos pensamentos. Você precisa estar muito atento àquilo que você está pensando, porque aquilo que você está vendo todos os dias, ouvindo todos os dias. E eu vou dar um conselho para vocês. Desligue a televisão. Desligue a televisão. Fique ligado só na palavra de Deus. Liga a sua mente em Deus. E é claro que precisamos ter todos os cuidados necessários, que todos nós já sabemos. Todos nós temos informações, e muitas informações, do cuidado que precisamos ter com a nossa higiene pessoal. E nós não vamos descuidar disso. Nós não vamos descuidar. Mas precisamos confiar mais no nosso Deus. A palavra de Deus diz que o nosso socorro vem do Senhor. Então Deus é que vai socorrer a nossa nação e outras nações. Deus vai socorrer, o nosso povo, se nós buscarmos o socorro dele. Ele está pronto a atender. Então não deixe permanecer em sua mente nenhum pensamento de medo, de terror. Não deixe. A sua mente é muito importante. Não deixe pensamentos contrários à palavra de Deus entrar na sua vida. Guarda a sua mente, guarda o seu coração, porque você está em uma guerra, numa batalha. E nos faz lembrar do rei Davi. O rei Davi era um homem que tinha uma comunhão profunda com Deus, ele temia a Deus, ele confiava em Deus, ele adorava ao Senhor, e a fé dele foi testada e foi aprovada. Quando aquele Golias se levantou contra o exército de Israel, Davi foi até o encontro daquele gigante e disse: quem é você para desafiar os exércitos do Deus vivo? E hoje nós estamos vendo uma ameaça do inferno sobre a terra, ameaçando a igreja, ameaçando o nosso Deus, e eles chegam até mesmo a blasfemar contra o nosso Deus. E então Davi levantou e foi ao encontro de Golias, e com 5 pedras na mão, com uma só ele destruiu aquele Golias. E hoje nós estamos vivendo dia 5 de abril, e nos faz lembrar que Davi foi contra Golias com 5 pedras. Então hoje é o dia 5 de abril. E com uma pedra só, com um jejum que toda a nação está fazendo. Nós estamos consagrando o Brasil diante de Deus. Estamos consagrando as nossas autoridades diante de Deus. Estamos consagrando as nossas vidas. E nesse período de jejum nós precisamos, de fato, nos prostrarmos diante de Deus. Precisamos humilhar o nosso coração diante de Deus. Precisamos pedir um quebrantamento das nossas vidas e pedir a Deus para derramar o espírito do quebrantamento
é o espírito do arrependimento sobre a nossa nação brasileira. Porque nós bem sabemos que existe uma causa por trás de tudo isso, e a causa é o pecado também da humanidade, é o pecado desta nação brasileira. E a nossa luta deve ser exatamente contra, né, esse mal que está sobre a nação brasileira, que é a corrupção, que é a mentira, que é o engano, a injustiça. Né? As pessoas estão sendo enganadas e nós precisamos prender e amarrar esse espírito do engano, esse espírito da injustiça, esse espírito da impunidade. Se tem uma coisa que deixa o coração de Deus irado, é quando os homens que estão no poder não faz cumprir a lei, não faz cumprir a justiça. E aí a ira de Deus muitas vezes é derramada por causa da injustiça que os magistrados estão proclamando nessa nação brasileira. E a nossa batalha é essa que está aqui na palavra de Deus, é para derrubar essas fortalezas. Né? São fortalezas que precisam cair. Lembramos do rei Josafá quando foi pelejar, quando o rei Senaqueribe, que tinha o maior império naquela época, ele dominava o mundo e ele queria invadir Jerusalém. E ele mandou uma carta, um dos oficiais dele foi até Judá e com uma carta desaforada, desafiando o rei Josafá, desafiando os exércitos daquele rei, desafiando o Deus Todo-Poderoso. Ele disse que Deus não poderia livrar Judá, porque nenhum Deus estava acima dele. E a gente entende que ele quis colocar o reinado dele, o poder dele acima do poder de Deus. E aí Deus levantou o primeiro rei, ele chamou o povo para orar e para jejuar, e ele se prostrou diante de Deus e humilhou seu coração diante de Deus. E Deus levantou o profeta Isaías e ele trouxe uma palavra profética. E a palavra profética era de que aquela batalha, o rei Josafá não ia batalhar, não iria para a guerra, ele não precisaria sair para a guerra, porque aquela batalha pertencia a Deus. E Deus mesmo batalhou contra o rei Senaqueribe e liquidou todo o seu exército. A Bíblia nos fala que Deus mandou só um anjo de Deus foi lá e liquidou com o exército de Senaqueribe. E daí ele chegou em sua casa, ele estava lá diante do seu Deus, prostrado diante do seu Deus, seus 2 filhos vieram e o mataram. E um deles reinou no lugar dele na Síria. E é assim que Deus faz, quando alguém desafia a autoridade dele aqui na terra. E nós estamos vendo pessoas desafiando a pessoa do nosso Deus. E nós, como filhos de Deus, precisamos clamar para que venha o juízo de Deus, a justiça de Deus. E Deus está trazendo a justiça dele e o juízo dele sobre as nações que têm achado acima do nosso Deus. Sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso, o poder está nas mãos dele. A soberania, o governo está nas mãos do nosso Deus e ele reina para sempre. Ele reina sobre o universo, ele reina sobre os continentes, sobre as nações, sobre os reis da terra. E ele está enviando o seu juízo e a sua justiça sobre nações que se colocaram como Deus e dominadores do mundo. Então precisamos estar realmente clamando a Deus e não somente fazendo um jejum de um dia. Nós vamos permanecer nesse jejum, nós vamos permanecer na presença de Deus até que a vitória seja plena, até que a vitória seja completa para a igreja do nosso Deus. Existem alguns passos importantes que eu quero falar para você para encerrar essa palavra, para que você possa levar seus pensamentos
ao senhorio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui que devemos levar todo o nosso pensamento. Né? Precisamos ficar ansiosos, preocupados, aflitos. Não. Precisamos acalmar. Estarmos calmos e descansados em Deus. E nós bem sabemos que o nosso Deus, ele acalma a tempestade. Eu peço para Ele acalmar o seu coração neste momento. Para Ele trazer paz para dentro do seu lar. Para Ele trazer provisão, suprimentos para dentro da sua casa. Para Ele trazer saúde plena para você, para a sua família. Eu oro para que a mão dele esteja sobre você, esteja te dando força neste momento, para você passar por este momento. A palavra de Deus nos fala que nesse mundo teremos aflições. O próprio Jesus, o Filho de Deus, ele passou por aflições. Ele diz para não temer, para a gente não temer. O próprio Jesus esteve no deserto, em uma batalha, e ele venceu. E ele usou as armas espirituais. Ele usou o jejum, a oração e também a palavra de Deus. Então vou dar para você algumas dicas para você levar seus pensamentos à obediência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa, você precisa saber que Deus conhece todos os seus pensamentos. Seus pensamentos passado, presente, futuro, porque Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, Ele examina todas as coisas. Então Ele conhece os seus pensamentos. Seus pensamentos estão diante de Deus. Depois você poderá ler no Salmo 94, versículo 11, no Salmo de número 139, versículo 2, 4, 23 e 24. E interessante que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Cada pensamento que vem na sua mente, você é responsável. Você pode deixar os pensamentos permanecer na sua mente, você pode resistir, você pode repreender esses pensamentos. Somos responsáveis também pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E dentro do lar, às vezes, por causa dessa situação, essa pressão que está vindo sobre as famílias, nós precisamos estar muito ligados com o Espírito Santo de Deus, deixando ele fluir os frutos espirituais das nossas vidas. A fé, o amor, a benignidade, a paciência. Precisamos de manter muita paciência nesses dias e precisamos de estar cumprindo a vida um do outro com oração, com palavras de fé, palavras de esperança. Então Deus conhece. Então fale palavras, porque a palavra, ela tem poder. Transmita palavras de poder, palavras da palavra de Deus para as pessoas que estão em volta de você. E fique tranquilo, porque Deus está aí com você, Deus está presente aí dentro do seu lar. A segunda coisa que precisamos saber é que a nossa mente é um campo de batalha. Tudo que acontece nas nossas vidas, primeiro, passa pela nossa mente, passa pelos nossos pensamentos. E você tem que aprender a guerrear. A maior guerra que você trava é a guerra contra a sua própria natureza. Nós travamos essa guerra diariamente contra a nossa própria natureza. E nós precisamos estar assim, firmados mesmo na palavra de Deus. E levando cativo então os pensamentos em obediência a Cristo. E precisamos então ser resolutos nessa questão. Sermos muito determinados contra essa natureza humana, que é uma natureza pecaminosa, e também contra as forças que vêm da parte de Satanás, porque ele aproveita da fraqueza da natureza humana para bombardear as nossas vidas,
Então nós precisamos ter muito cuidado nesses dias com a nossa mente, com os nossos pensamentos, e precisamos resistir e rejeitar os pensamentos maus, né, os pensamentos também de impureza. Precisamos estar assim sempre firmados, né? A nossa mente precisa estar firmada em Deus. O nosso coração também precisa estar firmado em Deus. Precisamos dizer não para o inimigo em todo o tempo, para a tentação. A Bíblia fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resista toda tentação. Resista no poder de Deus. E em Filipenses 4, versículo 7, diz que a nossa mente precisa estar sempre cheia de coisas boas. Aquilo que é puro, santo, perfeito, agradável, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 diz que nós já vencemos o diabo por causa da palavra de Deus que está na nossa mente, no nosso coração, por causa do sangue de Jesus e por causa do nosso testemunho. Nós já vencemos. Jesus já venceu por nós. Ele foi lá dentro do inferno e tomou a chave da mão do diabo. E Jesus derrotou o diabo ali na cruz, quando ele estava ali derramando o seu sangue. E ele foi lá e tomou a chave da mão do diabo. E o Senhor o aniquilou para sempre. E você precisa ser resoluto, ser determinado e concentrar toda a sua vida em Deus. Concentra a sua mente, volte o seu coração para Deus. Colossenses 3, versículo 1 e 2 diz que, nos fala que se já morremos em Cristo e ressuscitamos, devemos estar pensando e buscando as coisas dos céus, aquilo que é espiritual, aquilo que é de Deus. Então mantenha a sua vida em Deus. Tenha cuidado com aquilo que você está vendo nesses dias e com aquilo que você está ouvindo. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado com a mídia, com as redes de televisão. Tenha cuidado com a sua vida. E é isso que eu queria falar para você neste momento. E eu gostaria muito de orar neste momento também e pedir que a mão de Deus esteja estendida sobre a sua vida. A mão de Deus esteja estendida sobre a sua família e sobre também a nossa nação brasileira. E eu tenho certeza que neste momento Deus está visitando o seu coração, Ele está visitando a sua vida, Ele está visitando o seu lar, Ele está visitando a sua igreja na face da terra. Ele está mudando a história da face da terra. Ele está mudando o destino dos homens, dos governos, das autoridades. Amém? Ele está tocando a sua vida agora para trazer cura, libertação, libertando você de todo medo e de todo mal. No nome santo de Jesus, e receba a unção do doce Espírito Santo de Deus. Ele é derramado agora sobre você. Está sendo derramado sobre você, está sendo derramado sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus continue abençoando você e guardando e livrando de todo mal. Amém.